Fotodestinos hoje está aqui com Vânia Stagmaier, que vai falar um pouquinho da sua trajetória como poetisa e radialista. Eu entrei no mundo da escrita, da literatura, lendo muitos livros e me apaixonando pelo que os poetas escreviam, visitando sites de poesias, né? E aí através de um amigo, eu fui convidada a publicar meus poemas no Recanto das Letras. E aí comecei a escrever lá, eu escrevo lá desde 2006 e aí foi uma coisa chamando a outra, né? Gostei do escrever, do fazer poesia, eu ainda não identificava o que eu escrevia. Mas, assim, com o tempo a gente vai pegando, lendo, a gente vai aprendendo a distinguir o que é um poema, o que é uma poesia, o que é um conto. E aí os outros poetas de lá também foram ajudando, né? Não criticavam, ou quando vinha uma crítica era mais para somar do que para diminuir a gente, né? E aí eu fui pegando gosto, né? Tanto que agora sou chamada de poeta. E aí comecei a publicar, veio os convites, né, onde eu publiquei para Portugal, na revista Noivas de Portugal. Depois eu fui convidada aqui no Brasil para escrever, participar de um livro de antologia, Vidiverso. Mas aí depois veio mais outro convite que foi para escrever esse livro aqui, o Mares de Versos, de poesias também de outros poetas, né, onde eu participo com antologias. E depois saiu em 2011, se eu não me engano, foi o último que eu fiz, foi pela editora Delicata. E agora eu estou com outro convite de novo, onde eu vou participar de mais poesias, né, que é pela Vidiverso de novo, né, que o lançamento vai ser em agosto. E estou com um convite aí, né? Ainda não mandei o meu poema para lá para participar, mas estamos aí, né? Escrevi também muito sobre astrologia, numerologia, né? Que foi o foco onde tudo começou. E eu comecei a gostar de fazer isso, né? Essas matérias. Aí apareceu o rádio, onde também foi uma coisa que uma ajudou a outra, eu acho. Foi acrescentando. E dentro dessa área, eu comecei a ganhar convites, né, para participar de rádio. Participei da Rádio Atibaia da minha cidade, o Rádio AM, e fui gostando. E eu queria mais, eu não queria ficar ali só como convidada respondendo. Aí comecei a apresentar, já conheci o meu trabalho de horóscopo, onde eu fazia uma coluna no Jornal da Cidade. E aí passei a fazer 3 vezes por semana, só que daí eu queria eu mesma fazer. Eu digo, tá na hora de fazer rádio. Fui para Jundiaí, né, no Senac de lá, conhecer mais gente. E comecei a apresentar, né, fazer rádio e fazer rádio paralela, né, as rádios comunitárias da cidade. Comecei a participar delas para pegar as manhas. E aí montei a minha rádio logo em seguida que eu me formei. Em 2010, minha rádio tem 3 anos que está no ar, né? Mas ela ficou 1 ano em experiência, sem eu começar a contar anos para ela, né? E eu acho que uma coisa ligou a outra. E esse negócio de literatura é uma coisa que me chama muita atenção. Eu gosto de ler o que os outros escrevem também, né? Não só o que eu escrevo. Às vezes alguém chega para mim e pergunta assim, qual é o teu melhor poema? Qual você classificaria para ser, você escolheria para ser o melhor, o mais bonito? Eu penso assim, eu acho que eu tenho que escrever para sair o último. Vânia, fala um pouquinho o que você acha da interação da internet com a literatura. Olha, a literatura da internet, do mundo virtual, ela veio muito a calhar, né? Porque não tinha isso antigamente, né? Só tinha livro. Tanto que hoje em dia a maioria dos poetas, amigos, eles estão publicando mais livro já virtual, né? Que economiza tempo e sai mais barato, custos, tudo isso, né, para o poeta poder publicar. Poetas assim que estão começando, o virtual, ele abriu um caminho grande, um leque grande dentro dessa área da literatura para o poeta escrever, né? Porque a literatura virtual, ela deixa mais assim a pessoa se soltar.
ela escreve, ela vê o comentário que os outros estão fazendo. O livro não, o livro é uma página que você lê e o autor não sabe qual foi a função, ele só sabe no número de vendagem, né? Tantos livros foram vendidos, sinal que fez sucesso. E o poema lido no virtual, ele é um poema que é onde a pessoa lê e já o autor já sabe se foi uma coisa boa, se não, né, dependendo dos comentários. Às vezes não tem necessidade de ser tantos comentários, é o conteúdo em si que é comentado, né, deixado lá para a pessoa, para ela poder entender. Quais os locais na internet que os seus fãs e os que aprecia a literatura pode encontrar o seu trabalho? Inclusive eu escrevo para o São Paulo Faz Escola, pela Fundação Vanzolini, onde eu tenho muitos e-mails de alunos, né, que leem o poema, usam ele como trabalho, né, que ele é usado da 3ª à 5ª série em escolas, né, às vezes também é usado da 7ª à 8ª. E os alunos leem o meu trabalho e deixam recadinhos, né, dizendo que gostaram do poema, né? Então isso é muito gratificante para a gente. O Recanto das Letras, que é outro lugar onde eu escrevo também e onde que eu tenho bastante acesso, é lá. E publico também no Facebook, né? Tem algumas páginas, tem muitos poemas meus publicados em páginas de amigos, blogs e sites deles mesmos, né? E eu tenho muito poema meu publicado também como vídeo de YouTube, né? As pessoas usam minha poesia para publicar um vídeo. Tem bastante poemas meu com o meu nome na internet, assim como tem os plágios também, né? Que vai indo. O plágio, ele... A pessoa não sabe, você só consegue descobrir se você começar a procurar o seu poema na internet. Coloque no Google. No Google é muito fácil. Você coloca um verso, uma frase e ele vai dar o nome do autor correto, certinho. Eu fui plagiada várias vezes já, mas nunca tinha sido publicado o poema plagiado. E essa vez o sujeito, Carlos Tadeu Parmissano, ele publicou, e o meu poema pela editora Café com Verso, 5º, se eu não me engano, ou 4, que saiu agora esse ano, em julho desse ano. E eu pedi para ele se retratar em todos os locais onde ele copiou o meu poema, que foi do site de poesias. O meu poema foi publicado em 2008, que chama Caminhos, e ele plagiou de lá. E ele falou que ia se retratar, e até hoje estou aguardando. Até o momento ele não se retratou de nada ainda. E é uma coisa muito séria que vem acontecendo no mundo virtual. As pessoas acham que leu um poema, gostou, copiou e cola o nome dele em cima e já é autor. E foi isso que aconteceu com o meu livro. Eu fiquei muito assim, porque praticamente é um filho que você doou. Então o plágio virtual dá 3 anos de cadeia, ele dá uma multa e a retratação. Eu pedi a retratação para ele e ele não se retratou até o momento. Eu estou deixando nos sites o nome dele, mas não teve jeito até agora, nem ligou para se retratar para mim ainda. A rádio web surgiu assim, eu sempre gostei muito de rádio e eu sempre quis trabalhar eu sozinha com botões, colocar vinheta, essas coisas, formular, sabe, montar um programa, né, a artística da rádio. Eu sempre gostei muito disso, né, de fazer isso. E aí ninguém dava muita oportunidade para mim. Como eu me formei nisso, né? Eu fui montar a minha web rádio, perguntando para amigos, para gente que já trabalha em rádio, e aí fiz pesquisa na internet, né? Para onde que eu hospedei a minha rádio, né? Aí para a escolha do nome, né? Web Rádio Style FM.
Aí, quando eu fui escolher o nome da rádio, foi até assim, uma coisa, por que não colocou BR? Eu digo assim, não, a minha rádio é uma rádio internacional, porque muita gente que está no exterior, recentemente eu estive lá, e eu percebi, os brasileiros que estão lá, eles sentem falta, necessidade de ouvir a música brasileira. Eles não toca isso lá. E a minha filha me emocionou muito porque a gente chegou num restaurante, a moça era baiana e estava com comida brasileira e estava tocando um pagodinho lá, e era do Zeca. E ela chegou, ela comendo o lanche dela, corria a lágrima dela. Ela disse, mãe, aqui não tem essas coisas, eu sinto uma saudade enorme do Brasil e aqui não tem. Então aquilo lá, sabe, me fez ver ainda muito mais, sabe, que a gente precisa levar mais coisas do Brasil para fora. Porque tanto em literatura como no mundo da música, né, eu acho que faz falta para o povo que vai morar lá fora, que vai a trabalho, que vai a estudo, essa necessidade, porque eles formam, principalmente nas universidades, a turminha deles de estudantes, e se reúnem nos lugares e não tem uma música brasileira para tocar. Eu acho que a internet também, esse mundo virtual, vem muito a ajudar, né, dentro dessa área. E a minha música, ela é mais programada dentro da rádio, no lado da MPB, né? Toca música internacional, toca alguma música country internacional, que é o lado romântico, né? A web rádio eu criei mais assim. Quando eu escrevia a poesia, eu percebia que na internet não tinha rádio voltada com músicas para esse meio da comunicação, de você estar inspirada em uma música e continuar escrevendo o poema. Porque às vezes o poema vem e você está assim, batendo que nem se fosse uma tecla de uma música e às vezes não é assim, sabe? E a música, a MPB, ela ajuda muito por causa das letras delas, né? Eu tenho muita facilidade de pegar um som de uma música e montar um poema em cima daquele som da música, traduzir aquela letra daquela música de uma outra forma, né? De uma viagem astral, a gente diz assim. Então a rádio veio assim, por eu gostar mesmo de fazer esse trabalho, né, de rádio, de locutora dentro da rádio, né, e senti necessidade disso. E aí comecei a divulgar o trabalho da rádio e hoje tenho lá quase 30 mil seguidores já. Meus fãs, tenho seguidores, nossa, excepcional, né? Fora de série. Que eles continuem lendo o meu trabalho, apoiando o meu trabalho, porque se não fosse os fãs, os leitores, a declaração que eles deixam na escrita, lá no comentário pra gente, isso aí nossa, faz muito bem pro ego da gente, né? Tanto o positivo quanto o crítico também. A gente aceita, não aquele crítico que vem para xingar, falar palavrões, mas aquele crítico que vem para somar mais qualidade dentro do que a gente está escrevendo, da literatura, para a gente poder ter certeza do que a gente está no caminho certo da escrita, né? É isso que eu deixo para eles. Fotosdestinos.com conversou com essa pessoa linda que é a Vânia e quero agradecer muito pela sua presença e que você continue levando essa magia, essa energia super positiva para os seus fãs e para todos nós, que por muito, muito tempo, sucesso. Obrigada.